Galera, sejam muito bem-vindos ao episódio de número 3 do podcast Malabarístico. Hoje o nosso tema vai ser tipos de malabarismo. E para quem não conhece esse formato, eu vou estar explicando ele agora, que é um encontro semanal com um convidado, né? No caso, dependendo do assunto, vão haver pessoas diferentes discursando sobre ele, mas sempre voltado ao malabarismo e mais especificamente ao malabarismo com bolinhas. A minha página ela tem esse objetivo, né, de auxiliar as pessoas a desenvolverem os seus primeiros 20 truques no malabares com bolinhas. Hoje o convidado é Babel, né, e a gente vai estar fazendo um bate-papo num formato de entrevista sobre tipos de malabarismo, ou seja, quais são os brinquedos e instrumentos que existem, e vai ter todo um papo muito de definição, tá? Que vai dar prosseguimento aos episódios 1 e 2 que nós já fizemos no passado, beleza? Inclusive, vou recomendar para todo mundo que estiver assistindo que, caso você nunca tenha visto o podcast, que você dê uma olhada nos episódios 1 e 2 que nós já fizemos mais para trás, beleza? Eu vou aceitar aqui o meu irmão Babel. Essa conversa muito braba. Salve, irmão, tá me Olá, ouvindo? agora estou ouvindo tranquilo. Tranquilo? Tá o som de boa também para as pessoas que estiverem assistindo, verifiquem se o som tá bom, beleza? Qualquer coisa é só falar nos comentários, tá? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de reforçar, né, a proposta do podcast Malabarístico, que é estar disseminando conhecimento, tá? Especificamente, né, ou com foco no malabares com bolinhas. Por quê? Porque os dois especialistas que estão aqui falando com vocês, né, no caso eu, Pedro e o Babel, nós temos um foco de estudo que é as bolinhas. Então, a gente vai estar aqui compartilhando nossa bagagem, porém sem ter essa pretensão, né, de dizer que nós temos o conhecimento como um todo. Nós não temos o conhecimento como um todo, nós estamos fomentando a conversa. E essa é a magia do podcast, né? E então, assim, eu vou falar brevemente que meu nome é Pedro Chagas, né? Eu sou um geógrafo malabarista, por isso Geomalabares, e eu pratico há 6 anos, foco nas bolinhas, apesar de também praticar com clave, com swing poi e também com as bolinhas de acrílico, né, que são um malabarismo de contato. Babel, pode se apresentar aí agora. Então, meu nome é Babel, eu sou integrante do grupo Mumbakiatai. Somos, em síntese, um grupo de pirofagia, mas a gente acaba sendo bem mais que isso, por cada integrante trazer muito de uma área determinada de arte diferente. A gente tem um pezinho em muita coisa, isso é bem legal. E Uhum. tenho 10 anos de malabarismo, pratico também claves e bola de contato, além do arremesso, né? Perfeito. A gente vai fazer agora uma breve recapitulação do que já foi falado em outros podcasts. Então, no episódio 1 a gente mencionou sobre história do malabarismo e então assim chegou em vários pontos realmente da antiguidade, tá? Assim, antes do circo existir. No episódio número 2 a gente falou sobre a cena brasileira, um pouco do malabarismo brasileiro e como ele tem influência latino-americana, né? Assim, a gente pode pensar que o Brasil ele não é isolado, né? A gente tem conversa muito com os países vizinhos e que isso traz uma certa identidade, né? Muito sobre identidade, o episódio número 2. O episódio de hoje, ele vai estar muito focado em trazer, assim, um horizonte, sabe? De você entender a essência do malabarismo e como é que ele se manifesta no popular, sabe? Assim, quais são as modalidades, né, os instrumentos mais populares que a galera mais pratica. Não são os únicos, óbvio. A gente vai chegar, né, nessa questão de que malabarismo é infinito, mas a gente tem, né, certas coisas que são mais populares. A gente vai estar falando um pouco disso. E, Babel, se você quiser começar com uma espécie de introdução, fica à vontade. Então, tipos de malabarismo, né? Isso é uma coisa muito ampla. Recapitulando brevemente coisas que a gente já falou nos outros episódios,
Você vai ver que a gente já pôde relacionar malabares com esporte, com ciência, com religião. Então, quando a gente vai tratar de tipos de malabarismo, é assim, é os que a É. gente conhece. Porque tudo é Uhum. malabarizado. Por definição, malabares é manipular um objeto com uma parte do seu corpo. Daí já dá para tirar muitos tipos de malabarismo. Mas acho que a gente Uhum. podia começar falando dos que a gente não pratica, assim, e deixar os que a gente pratica para o final. Pô, curti muito, curti muito. E Assim, o que que você sugere? acho que tipos de malabarismo, a gente pratica arremesso e contato. Então vamos falar de flow art, por exemplo. Eu vejo flow art como sendo um tipo de malabarismo. Se você tiver outra definição para flow art, eu acho até legal você ressaltar. Mas para mim, flow art Uhum. seriam alguns instrumentos, swing poi, hula hoop, bastão, né, o staff. E não sei muito dizer o porquê que isso se Uhum. enquadra como flow art, mas eu acho que por tanto estar vendo esses artistas se referindo a É. isso como flow art. Vou até aproveitar essa aba e dizer, né, que o estar em fluxo, né, flow art eu poderia até traduzir como fluxo, o ritmo, isso por si só, você, seu corpo e mais um objeto tipo casual. O que eu quero dizer com casual? Você tá com uma garrafa d'água natural, sabe, tipo sem gás, e aí você termina de beber, você fecha a tampa e você joga essa garrafa para cima com um giro e pega de volta. Aquilo ali que lembra um giro de clave, né? Essa interação, tá? Então a interação com objetos, seja lançando, seja equilibrando, seja, enfim, usando o seu corpo com o objeto obrigatoriamente, né? Então se difere da dança, porque você precisa de alguma outra coisa, apesar de que você tem flow art que é só com o seu corpo, né? Você pode usar dos movimentos em ritmo, com música, enfim. Mas quando se trata de malabares, a gente tá falando de uma interação com algum objeto que é fora do seu corpo, e existem inúmeros jeitos de fazer isso. Uma coisa interessante que a gente também até pensou antes de estar aqui conversando com vocês hoje, é que um amigo, artista, malabarista também, ele postou recentemente um estudo dele com objetos e escreveu na legenda em inglês, que era Doing Stuff with Things. Em português seria fazer algo com coisas, sabe? Assim, você interagir literalmente, é isso que eu acabei de explicar, né, de alguma forma com os objetos que estão ao seu redor. Então, a pessoa que está começando a fazer malabarismo, pensando, né, em praticar, e aí começa com os limões, né, pega na fruteira de casa. E então, assim, muita coisa do nosso cotidiano acaba, né, entrando nessa definição quando você para pensar. E esse é meio que o nosso marco inicial. É que se a gente fosse, de fato, explicar o que é e quais são os tipos, dentro disso seria infinito. Porém, né, para a conversa não ficar extremamente longa e para as pessoas que estão assistindo conseguirem entender onde a gente quer chegar, a gente vai separar os mais populares e depois começar a aprofundar nas bolinhas. O podcast, conforme os episódios forem acumulando, ele vai ter muito esse estudo, né? Voltado à esfera, voltado ao equilíbrio, porque assim, aí a gente vai estar mesclando, não é só lançamento, né? A gente vai estar mesclando várias técnicas diferentes que envolvem a esfera, que envolvem a bola, né? E isso vai ser muito interessante, assim, eu estou extremamente ansioso pro andar da carruagem, né, que a gente está tocando. Mas hoje a gente vai falar sobre os diferentes brinquedos. Você quer listar para a gente, Babel? Ou, enfim, acrescentar algo em cima do que eu acabei de falar? Então, listar os brinquedos, a gente já falou que é uma coisa assim, os que a gente Os mais conhece, né? populares, né? Porque, os que Uhum. eu acho que seria ioiô, diabolô, swing poi, hula hoop, staff, bolinhas, Bugang. clavas, aros, são diversos. Tá travando a imagem, o que eu Travou um falo? pouquinho, mas de boa. Isso acho que acontece mesmo, mas eu consegui Tranquilo. te ouvir perfeito. Travou só a imagem. Então, eu acho que ficaria mais fácil da gente separar por arremesso, manipulação, contato, porque aí a gente já traz os instrumentos junto disso, sabe? Show. Perfeito. Então vamos deixar isso claro, né? Que ao invés de separar por brinquedo, a gente está separando aqui
pela forma como você interage. Ou seja, lançar, né, manipular, e aí dentro da manipulação, você pode até, só repete isso, por favor, Babel, para ficar Certo. bem E didático. da gente seguir na linha de raciocínio de definir por manipulação, arremesso, contato, em vez de ir pelos instrumentos em si, pelos brinquedos. Eu acho que fica mais fácil da gente falar sobre mais coisas. Seria Sim, tipo, arremesso. Eu acho que é bom pensar quando a gente fala de arremesso, no que você está arremessando. Se são aros, bolas, clavas, escovas de dente, enfim. E quantos você está arremessando e como você está arremessando. Se você está arremessando com a mão, com o pé, com a cabeça, enfim. Daí você já tira que o malabarismo é muito grande, porque ambos praticamos o malabarismo com bolinhas, mas quando a gente vai ver o que a gente faz, a gente tem pesquisas diferentes. Então a gente trabalha perfeito. com números de bolinhas diferentes, a gente faz tipos de malabarismo diferente, mesmo sendo o mesmo objeto. Perfeito. E isso é muito interessante, que vai da identidade da pessoa. Cada artista, né, conforme vai acumulando bagagem, vai ganhando também uma assinatura. Uma assinatura é tipo, cara, ninguém no mundo vai fazer malabarismo ou aquela manifestação artística do mesmo jeito que você. E é por isso que é tão diverso, né, tão mágico até, eu ousaria dizer. Uma coisa interessante também sobre o lançamento é que difere bastante o ímpar do par. Eu gosto sempre de falar isso para todo mundo que está entrando também no Malabares, é que se, a primeira grande diferenciação que eu dou para quem é malabarista de lançamento é se a pessoa se sente mais confortável com três, né, no caso, números ímpares ou número par, com quatro bolinhas, porque aí você vai ter aquela diferença de para onde a bolinha está indo, se ela está cruzando para uma outra mão ou se ela está indo para a mesma mão. Então, isso já marca uma. Para mim, por exemplo, eu tenho muito menos facilidade com quatro objetos, com número par. Eu saio super da minha zona de conforto, às vezes, dependendo do truque. E enquanto com ímpar eu sinto mais aquela afinidade. Acredito que para você também é com ímpar, né? Me corrija aí se eu estiver errado, Abel. Então, eu acho Ou não? que, para mim, a definição do conforto vai em relação ao número de objetos, assim. Eu me sinto muito Uhum. confortável com três, gosto de explorar quatro e estou chegando nas cinco bolinhas. Não tô igual a você que já Sim. tá com sete, assim, mas tô É, indo. mas com certeza, Mas você está gosto marcando, muito. sim. Eu gosto muito dessa mudança que a gente sente, de estar com um número ímpar de objetos e aí depois você estuda um número par. Eu acho que justamente isso de sair da zona de conforto é algo que dá uma Enriquece pra temperada no caramba. treino, sabe? Com Com certeza. Porque às vezes certeza. a gente está sempre treinando com três e aí a gente acaba saindo um pouco daquele ritmo de flow por estar fazendo a mesma coisa. E é até legal, inclusive, porque quando a gente mistura tipos de malabarismo, eu acho que uma pessoa iniciante com malabarismo de bolinha, ela pode, na sua opinião, assim, dar uma estudada no malabarismo de contato como forma de agregar Uhum. algo no malabarismo de bolinhas dela, de arremesso, não? Quer dizer. Eu diria que com certeza, sabe? Não existe muito um caminho certo e caminho errado, a primeira coisa é essa, né? Que tendo em vista, eu tenho como começar equilibrando ou começar lançando, é, você pode se dedicar a um eixo só, da mesma forma que você pode juntar mais de um, né? Então, você pode começar estudando princípios do contato, ou seja, princípios de ponto de equilíbrio no antebraço, na têmpora, e ir mesclando isso com o lançamento, que isso vai enriquecer, vai te trazer para um lado, né? Da mesma maneira que você pode focar só nos lançamentos. Eu diria que para quem está começando, né, assim, existe uma espécie de ciclo básico para todas as modalidades. Então, assim, o que eu quero dizer com o ciclo básico? Quando a gente aprende o truque, vamos dizer, mais simples, a gente se iniciou, né, vamos dizer, no lançamento você tem a cascata, que é o mais simples. Se, se você aprende não só a cascata, mas as variações dela, né, ou seja, cascata invertida, half shower, que assim, você repara também que no malabarismo, apesar de haver muita diversidade, também tem muita repetição de princípio, né?
você tem uma noção legal quando você junta, vamos dizer, seus primeiros 20 truques, do que se você tiver só algumas variações. Porque, enfim, isso te dá um horizonte mesmo, né, para você poder tomar decisão de treino, tomar decisão de o que você vai querer se dedicar mais. E isso vale também para o contato. Pô, se você aprende, além de manipular ponto de equilíbrio ou rodar o objeto no seu corpo, né, rolar ele no seu corpo, se você aprende pelo menos umas 20 variações, você também vai ter condições plenas de poder decidir o que você quiser, né? Ou juntar aquilo ali, montar uma performance. Tá. Fica bem nessa pegada. Show de bola. Então, tipo, a pessoa, ela gosta de um estilo, ela não começou a estudar o malabares ainda, ela sente interesse por um estilo que misture contato e bolinhas, ela já começa estudando um pouco dos dois, que assim ela consegue chegar numa proeficiência de uma maneira que misture, não precisa, primeiro eu tenho que ser bom no contato, primeiro eu tenho que ser bom no arremesso. Eu acho que não tem muito isso, né? Porque tem Exatamente. um modus operandi dentro do malabares, por mais que seja muito vasto o tamanho do malabarismo, tem uma forma de pensar ali dentro, assim. Eu estudo bolinha, quando eu vou usar essa forma de pensar para treinar o hula hoop, isso vai me agregar, sabe? Não é uma coisa que a gente pausa ali e começa outro. Um sempre vai puxando o outro. A gente até mencionou na nossa primeira live com história do malabarismo, tipo, o esporte, né? Então, assim, se você já pratica, por exemplo, skate, o teu caso, que começou com skate, depois descobriu malabarismo, o meu caso, que comecei com patins, depois uma coisa meio que leva a outra também, né? Você tá com aquela experiência ali, e isso vai se refletindo em todas as suas outras atividades. Inclusive, até uma parada legal, só para fechar esse raciocínio, a galera da educação física fala muito que como, tipo, a coordenação motora, ela serve para tudo. Tipo, as suas tarefas do dia a dia, tudo que você está fazendo que envolve seu corpo, tem a ver com reflexo e tem a ver com coordenação. Então, se você está praticando e melhorando sua coordenação através do malabarismo, você está melhor em qualquer atividade básica, tipo, do dia a dia, rotineira. Isso é muito doido, sabe? Assim, você pensar que tá tudo se ajudando de certa forma. Quanto mais você busca atividades que melhorem seu corpo, né? Mais isso vai escalando, né? Vai aumentando, melhorando. Enfim. Temos uma pergunta, se você quiser ler, mano. Acho que foi o nosso mano Ateliê da Paz falando aqui. Sim. Leio sim. Vale. Ateliê da Paz. Levo muito as bolinhas como início para movimento. Melhora muito já ter movimento com as bolinhas na prática das claves e outros brinquedos de arremesso. Pô, concordo demais com isso. Concordo. Tem muita gente que começa direto com a clave, né? E às vezes eu fico tipo, pô, acho mais complicada. Porém, sabe, algumas pessoas sentem uma facilidade absurda com a clave e conseguem começar direto com ela. E aí fazendo até uma menção ao Emerson Noyes, tá ligado? O Tchatcha, né? Muitas pessoas devem conhecer também que estão participando. Quem não conhece, dá só uma procurada no Instagram, Emerson Noyes, que ele é um artista, malabarista também, e ele volta e meia dava oficinas. E essas oficinas eram completamente não convencionais. Em que sentido? Ao invés de fazer a pessoa lançar a clave do jeito que é o truque mais simples, né, a cascata lá, ele fala assim, não, mas por que você precisaria lançar desse jeito? Por que você não lança, sabe? Aí ele começava a mudar a orientação do lançamento, ensinando um jeito que, assim, não é um jeito difícil de se aprender, só é um jeito que você não pensaria a princípio, sabe? Pô, mas ele vai e te dá essa sugestão, ele te dá aquele empurrão, assim, de você não precisa seguir nenhum caminho pré-estabelecido. Você pode interagir com aquele objeto, assim, sem referência, sem ter visto nada, o que vai me bater vontade de fazer com ele, sabe? Assim, você vai querer equilibrar, talvez botar a clave em pé no seu dedo ou no seu nariz, lançar ela, se você quiser, ou rolar ela pelo seu corpo, sabe? Então, ao invés de ter, esse aqui é o passo a passo, é o jeito certo. Não existe jeito certo, né? Existem esses caminhos múltiplos e um brinquedo ajudando o outro. Então, se você tem noção de bambolê
ou de aro, ou de swing poi, uma coisa acaba afetando a outra, vai com certeza afetar a outra, e quanto mais você souber, melhor vai ser a tua apresentação, melhor vai ser a tua, enfim, manifestação. É legal, porque daí a gente Uhum, tira que, assim, tipos de malabarismo, na verdade, são tipos de uma forma de pensar mesmo. Você pensar uhum, malabaristicamente. E hoje em dia, a gente super pode fazer isso por prazer, né? Porque eu acho que nos sabe, né? primórdios, assim, do Homo sapiens, isso seria por necessidade. Quando a gente pensa assim, sei lá, algum primo nosso, antepassado, resolveu pegar uma ferramenta e usar ela para determinado fim, ele estava manipulando um objeto com uma parte do corpo dele. Então isso pode se Uhum, enquadrar como malabares, e eram malabares por necessidade. Hoje que a gente tem sim, malabares por diversão, é isso. Escolha o que caraca. você vai se divertir mais, né? Uhum. Isso é muito sensacional de pensar. Eu sempre gosto, até acho legal de ficar, tipo, imaginando todo mundo que faz como samurai, sabe? Como praticante de arte marcial, sabe? Eu acho muito interessante pensar desse jeito também, porque, sei lá, tira um pouco daquela caixa que às vezes a gente cai, né? De botar sempre nos eixos de, você ou é artista independente enquanto performer, né? Tipo, fazendo performances e trabalhos, ou você trabalha no circo, né? Então, assim, é sempre a ver com, ou a rua, né? No caso também. Então, você tem algumas gavetas que as pessoas normalmente inserem malabarismo, só que o malabarismo por si só não está inserido em gaveta nenhuma, né? Ele é só justamente essa forma de pensar. Então, isso é uma conclusão legal da gente ter aqui nessa live. É fazer algo com coisas totalmente, sabe? Doing stuff with things. Você interage e evolui com aqueles objetos. Então, é muito, muito maneiro. Tem mais, Isso mais um comentário. é muito Uhum. necessário. Eu vi aqui, vou ler já já. Mas é Chama. muito necessário isso, porque da forma que o nosso país enxerga o Malabares é realmente muito engavetado. Então, esse exercício da gente estar reafirmando que o Malabares é esse montão de coisa é muito bom para que as pessoas tirem o Malabares da gaveta e comecem a ver como um estilo de vida. Não precisa ser só uma profissão, ou é um estilo de vida, sabe? O estilo de vida é aquilo É. que você faz porque você gosta, e isso pode virar um trabalho ou não, mas é algo que você gosta de fazer, assim, a priori, Uhum. né? Deixa eu ler aqui o comentário. Vi aqui que o Pedro Cassana mandou um comentário. Salve Pedro, salve John. Salve. Então, a Cortesiarte, minha amiga Virgínia. Essa reflexão foi foda. Nunca pensei por esse lado. Sempre enxergava um padrão a seguir como se só aquele padrão estivesse certo. E é exatamente É, isso. A parada é não expandir, precisa. expandir. Exato. É aquilo que você estava falando do Emerson Noise. Você sair da caixinha. Uhum. Nesse naipe. E é assim, no universo, né, que a gente tá delineando aqui como malabarismo, eu acho também legal essa coisa de você, depois que se identifica com algo, você evoluir aquele algo até a marca registrada, né? Então, assim, aquele estilo que é seu próprio. Ninguém te tira isso de você e também ninguém vai fazer que nem você, né? Então, eu acho que, por exemplo, eu e você, a gente tem isso bem gritante, de certa forma. A gente, atualmente, né, pratica bastante, ensina bastante através das redes sociais, sempre buscando, né, tá abrindo essas rodas de conversa, que nem essa que a gente está fazendo agora. E, e eu diria, né, assim, como uma forma de motivar a galera que está começando, sabe, assim, em cima disso que a gente pontuou, trilha teu próprio caminho, como se fosse um videogame, tá entendendo? É um videogame a partir do momento assim que você tem o mundo inteiro para explorar e você que vai tomar essas decisões da tua árvore de habilidades. Toda vez que você passar de nível, você escolhe o pontinho onde você vai querer botar, entendeu? Então é muito nessa energia. Para quem não conhece videogame em geral, né, essa foi uma referência um pouco específica, mas tipo, normalmente nos jogos você escolhe uma classe, né? Você escolhe, você quer curar o seu time, ou você quer ser a vanguarda, né? Ou você quer estar de longe como mago dando dano.
sabe? Então, assim, dentro do malabarismo, basicamente você escolhe a sua classe. Então, você vai tomar essas decisões e vai construindo o seu personagem, você mesmo, da forma como você quiser. Então, eu gosto dessa energia, assim, também. A Thaís falou que gosta de usar o termo do videogame. É bem didático, né? Eu acho que fica bem interessante pensar. Eu acho que essa forma de você levar o malabares é você também reconhecer que não é algo que você vai estar fazendo ali nesse determinado mês, nesse determinado momento. O malabares é algo que você traz para sua vida. Então, assim como você tem fases, hoje eu me reconheço uma pessoa diferente de 2 anos atrás, daqui a 2 anos eu posso estar jogando malabares de uma forma completamente diferente do que eu estou jogando hoje. É tipo, viva as suas fases no malabares. Quando eu conheci o Pedro, eu acho que ele estava praticando mais malabarismo de contato do que arremesso, e hoje ele está mais no arremesso do que no contato. Eu também já tive minhas fases. É deixar fluir. Se veja como malabarista, como pessoa malabarista, e deixa rolar. Porque isso é até bom que tira o peso do treino, porque não tem muito aquela coisa de ir para academia, por exemplo. Você cria aquele senso de responsabilidade. Eu tenho que ir, eu preciso. E no caso tipo, do malabares não tem isso. Você faz porque aquele momento é propício. Como assim aquele momento é propício? Normalmente você viu os objetos, eles estão de fácil acesso. Eu sempre falo para a galera fazer isso. Deixa perto. Porque naturalmente no meio do seu dia você vai botar um café para passar, você vai pegar suas bolinhas, você vai começar a fazer, você vai ter uma ideia, você, larga as bolinhas que a água já está fervendo, coa seu café em outro momento, você vai estar, sabe? Então funciona de uma forma muito natural, muito dentro da tua rotina. É só você ter essa mentalidade, né? De estar interagindo e de entender que qualquer jeito é um jeito válido. É só você ir explorar, testar. Conforme você repete, você melhora. Então, só vai. A Virgínia comentou aqui, ter a liberdade de não se prender a uma coisa específica. E eu acho que é exatamente isso, só que não é se prender a algo específico, eu acho que é se prender àquilo que você tem vontade. E não de, tá todo mundo jogando daquele tal jeito. Eu tenho vontade? Tenho. Então, beleza. Não tenho? Então não precisa jogar. Sabe? Não se prender a algo externo, mas sim a sua vontade de evoluir no malabares, assim. Quais os 20 truques que eu vou escolher para aprender primeiro? Esses sentimentos são muito gostosos, principalmente depois que você aprende os 20 truques. Você fala, nossa, sim, quais mais os 100 truques que eu vou aprender após? Quais são os próximos desafios? E aí, nesse quesito, cara, o Game of Cozidos, né? Acho que a gente pode até dar um momento para falar sobre ele, que é o mestre mandou do malabarismo. Acontece o tempo todo na minha página do Instagram, onde as pessoas ficam fazendo, repetem o mesmo padrão. Todo mundo se propõe a repetir aquele padrão dentro de 2 dias e gera esse estímulo, né? Assim, porque primeiro que é uma sugestão. Nada é obrigado, tudo é sugerido. O truque da vez, ele tá ali, se você se conectar com ele, você faz. Se você não se conectar com ele, fica só a ideia, né? E então, assim, faz com que muitas pessoas, em um papo de 2 semanas, consigam sair com 7 ideias novas, 7 truques novos. Óbvio, né? Que aprender um truque, assim, internalizar um truque, leva meses. Leva muito tempo, assim, para você se acostumar com aquilo. Quando a gente pega algo pela primeira vez, você aprende a marcar, você entende a técnica, mas você lapidar essa técnica, né, você deixar aquilo ali cada vez mais fluido, cada vez mais, né, enfim, você escolhe o que você vai fazer, né, com os seus lançamentos, mas leva tempo, isso com certeza, para amadurecer. Eu sinto que durante esse ritmo, esses diferentes ritmos que a gente vai fluindo, tem um ritmo que eu gosto muito, que é o de sair aprendendo uma atrás da outra. Aprendi, beleza, treinei, gravei, passo para outra. Aprendi, passo para outra. Só que, com longo prazo, você já não consegue fazer aquelas que você estava treinando antes. Porque eu não dou esse tempo de pegar o ritmo. Mas eu gosto de fazer isso porque eu sinto que dessas aqui que eu aprendi, todas me agregaram, mas quais que eu vou querer ter aqui na minha caixinha de tricks que eu vou tirar fácil, sabe? Eu acho que essa é uma boa forma de enxergar. Mas também pode ir aprendendo todos e ir lapidando todos e ser uma pessoa com muitos truques. Eu vejo isso. Pode falar.
só reforçando o que tu falou, né? Existem diferentes tipos de aprendizado mesmo, cada pessoa vai escolher. Querer pegar com mais calma, um padrão só, ou querer pegar vários e tal. Então isso também é mais uma das escolhas. Vai nessa. Ateliê da Paz mandou um comentário aqui. Uma dica da hora pra galera que tá iniciando, quando tá brincando em um truque e não tá saindo. Troca pra um truque que sai. Isso é bem interessante na prática. Eu acho que seria troca pra um truque diferente e depois volta pra aquele que sai com mais facilidade. Seria isso? O que você acha disso, Gel? Concordo plenamente, porque quando a gente fica fritando, né, assim, a mesma coisa, é fácil de você começar a ficar um pouco chateado com a falta de progresso, né? Tipo, você tá batendo ali naquela tecla e parece que, tipo, no início do treino você tava até avançando, mas aí chega um dado momento que só não sai do lugar, parece tirar leite de pedra. Aí é legal que você faça alguma outra coisa que tá mais na base, reforça, né, inverte. Porque, né, tem um modo exploração, que você está aprendendo coisas que você nunca fez, e tem um modo pegar algo que você já sabe, só que melhorar um pouquinho. Então aí você troca a fita, fica um pouco no que é mais confortável e depois troca de novo para exploração. E isso refresca, né, te faz conseguir até avançar melhor quando tu pega de novo. Eu vou ler esse comentário aqui agora do Cortez, né? Às vezes você precisa parar a prática constante para o seu corpo entender o que realmente tem que fazer. Isso, inclusive, uma pausa, sabe? Tipo, uma pausa no meio do teu treino, isso é muito interessante, cara. É importante até que a gente absorva, sabe? Assim, você repete um certo movimento por, sei lá, 15, 20 minutos, o seu corpo, ele precisa de um tempinho para absorver aquilo, para você continuar. Não estou dizendo que você não possa fazer um treino longo pra caramba, sem interrupções. Claro que você pode. Mas se você quer melhorar, tá ligado? Tipo, você quer melhorar a efetividade do teu treino, faz pausas com frequência. Bebe uma água e tal, volta. Porque isso melhora o teu rendimento, é mais saudável pro seu corpo, entendeu? Assim, respeitando sempre nosso ritmo interno também, né? Que foi basicamente a ideia do Ateliê da Paz, né? Só que eu não sei, acho que é o Ateliê da Paz e tipo, só que ao invés de parar beber uma água, vai treinar outro truque. Então, assim, dá tempo da sua cabeça dar a respirada. Às vezes eu tô jogando movimento novo. Acabei de entender. Tô ali, tá fluindo, tô tentando reparar, tá hora, dá uma pane, que não acontece mais nada. Quando eu jogo, sai tudo errado. Eu preciso desse tempo pra parar, e aí, quando eu volto, tá fluindo. De primeira, já consigo tirar um flash. Eu senti muito isso na jornada de pegar o Mills Mass com 4 bolinhas. Uma coisa engraçada também é que quando eu ia tentar os Mills Mass com 4 bolinhas, a primeira tentativa do dia era uma das melhores. Quando eu ia tentar de novo, já sentia dificuldade. Cara, eu me identifico demais com isso. Às vezes eu fico tipo, acertei, fiz a primeira, deu bom, aí eu falo assim, não, as próximas vão ser melhores. Aí parece que o cérebro buga, o negócio, eu fico tipo, caraca, o que aconteceu? Muito doido, muito doido. Mas sim. Gente, só vou fazendo aqui um leque geral sobre o que a gente está falando, né? Essa live está sendo sobre tipos de malabarismo. Isso é bem aberto, né? A gente definiu que existem inúmeros e inúmeros jeitos de manipular. Porém, esse podcast, né? E esse diálogo que vai estar acontecendo toda semana, a gente vai estar buscando, né? Pelo menos trazer um episódio toda semana sobre algum assunto voltado aos nossos estudos e ao que a gente tem visto de novo por aí, né? Assim, tem muita coisa legal que eu gostaria também de trazer dos nossos irmãos da Colômbia, porque o Juan, Daniel Garcia, tem um outro que eu esqueci o nome agora, tem uma galera fazendo coisas muito iradas, né? E assim, vai gerar conversas maneiras, porque inclusive tem como entrar mais gente na live. Eu estava até pensando nisso hoje, quando a gente começou, que daria para a gente, por exemplo, ter 2, 3 convidados na mesma live, dá para fazer quase 4, né, pessoas aqui. E aí a gente pode ter realmente uma roda de conversa, só que ninguém está no mesmo lugar, né? Vai ser uma roda de conversa malabarística aqui pelo Instagram mesmo. Então isso me anima pra caramba. Você tem mais alguma pergunta na manga, mano, que você gostaria de me fazer em relação ao tema? Então, na verdade, eu gostaria de perguntar para quem está assistindo a gente aqui ao vivo se tem alguém que pratica desassociação
ou se tem alguém que pratica hula hoop, os tipos de malabarismo que vocês praticam, vocês poderiam escrever um pouco nos comentários para a gente dar a lida, vai que surge um Ok. assunto bacana. E também Uhum. queria parar rapidinho, só para falar da Cortesiarte, que já fez uns 3 comentários muito bacanas aqui na nossa live, e quem está assistindo a gente ao vivo pode conferir no perfil dela que está rolando uma rifa de uma arte linda. Fiz o merchan. É isso, arrasou. A gente aqui fortalece os nossos amigos artistas o tempo inteiro. Isso aqui é família total. Teve mais um Já... comentário do Fausto. Você quer ler? É isso que você ia falar? Não, na verdade, pode ler o comentário, eu puxo esse assunto outra hora. Show. Ele falou: eu acho que ter uma oscilação entre os truques que já tenho de um lado e fazer explorações novas do outro. Não sei se eu entendi 100%, mas esse lance de você inverter, né? Tipo, tu faz um half shower, que no caso seria um meio chuveirinho, para um lado e para o outro, é muito legal que você está acrescentando simetria. E simetria é uma das coisas que você pode explorar no teu jogo. Né? Tem o Temotokei, que é uma vertente japonesa, a gente já chegou a mencionar também na história do malabarismo sobre ela, que é muito sobre criar desenhos geométricos no ar. A trajetória da bolinha cria desenhos no ar. E aí, para você fazer isso, os lançamentos eles têm que ser quase o mesmo. É quase um robô, é quase aqueles bonequinhos que a galera põe para fazer um padrão, aí faz exatamente aquele padrão, as bolinhas todas indo na mesma altura. A galera que pratica Temotokei faz isso, então é bizarro. E as finalizações, né? Assim, aquelas finalizações simétricas e tal. Isso normalmente indica que a pessoa ela treinou os dois lados bem igual, né? Assim, eles estão par a par, de um jeito que você consegue fazer todos os truques para os dois lados. Então, Show. Eu Aladim do acho isso PIF maneiro. comentou aqui dissociação. É uma dúvida que eu tenho, inclusive, se seria desassociação ou dissociação. Ele Cara, eu comentou dissociação. conheço como desassociação, mas eu posso estar errado. E quem estiver assistindo o podcast, sinta-se mais do que à vontade de mencionar, chamar a atenção aqui nos comentários sobre a forma correta de pronunciar. Um amigo meu chegando aí, gratidão, Jonathan. Saudades, viu? E você vai querer puxar o assunto? Uhum. Sobre o Temotoke que você comentou, seria mais assim, acho que esse termo é tão exclusivo de uma área mais do Japão que a gente poderia chamar de malabarismo com 3 bolinhas e estaria tudo certo. O que acontece é que seria um malabarismo com 3 bolinhas onde a gente trabalha mais no mesmo quadrante, que seria esse lado da frente. A gente não Oi, Tá falando do Temotokei. tranquilo. Tô ouvindo, tô ouvindo. Mas assim, quem travou fui eu ou foi você? É só pra eu Acho que saber. fui eu. Foi a minha internet. Tranquilo, Mas deve ter tranquilo. parado a tua fala para as pessoas. Então começa a explicação, né, de seria equivalente a 3 bolinhas. E, enfim, Ok. só que é feito no Japão e usando o quadrante. Pode começar daí, falando do Isso, quadrante. isso. Porque assim, uma coisa que a gente usa no malabarismo para definir as áreas em volta do nosso corpo seriam quadrantes, né? A gente tem um quadrante aqui
na nossa frente, um do lado, embaixo, e você pode passear movimentando o malabares por esses quadrantes. Eu acho que a definição desse temotoque seria mais um malabares nesse quadrante frontal que a gente tem, sem misturar, é uma Uhum. coisa mais direta, usando arremessos simultâneos e etc. Mas vamos puxando a live. É Quando isso. travou, ambos perderam a conexão, né? Só para eu. Sim, sim, ambos perderam, mas voltou aqui tranquilo e qualquer coisa a gente edita o produto final também, não tem problema. Mas Show. seguindo a carruagem da live, então assim, essa pontinha que a gente dá, né, de, por exemplo, estilos ou modalidades de malabarismo feitas em outros lugares, é para dar esse instiga, né, assim, em vocês, de tipo, tem muita coisa que dá para ler e tem muita coisa que dá para ver de tipo vídeos e documentários que ajudam a gente a crescer. Não é só o lançamento, não é só o treino, é também muito pegar no YouTube e dar uma olhada assim, algumas pessoas, tipo, pode ser até dezenas de pessoas assim de ver vídeos, que consumir é muito maneiro, porque você entra no local da plateia. Eu gosto de dizer isso. A gente, quando assiste o trabalho de outra pessoa, a gente se põe no local de espectador. Então, se você está vendo, você acaba pegando elementos que vão ser legais para você também. Você vai gostar de alguma coisa, e aí muito provavelmente aquilo vai ficar no teu inconsciente em primeiro lugar. Então, gostei muito dessa pirueta, muito disso. E aí você vai, pega e treina. Travou, deu uma breve travadinha, mas acho que deu para entender. Confere, deu para entender, Babel? Então, para mim deu uma leve travada no final, eu não peguei, acho que as duas últimas frases, assim. Show. Ah, eu falei só que, né, quando você assiste, entra no estado de plateia também, então você pega elementos para você. Você pode assistir, tipo, uma pirueta maneira e aquilo fica na sua cabeça. Então, assim, ver o que outras pessoas estão fazendo é essencial também para a gente estar evoluindo. Então, assim, quando se trata de tipos de malabarismo, você vê, por exemplo, manipulações com a mão, que você pode rodar bolinhas de acrílico, da mesma forma que você pode rodar aros para criar ilusão, ou rodar bugeng para criar ilusão, né? São os principais, assim, né? Você pegando referências de pessoas que já fazem, é muito interessante que, além de você ficar com certos caminhos, que são os caminhos já feitos, você pode fazer o que a gente falou no início da live, sair fora da caixinha. Pô, isso aqui é tudo que já é feito. Pô, vou pegar um caminho completamente diferente, sabe? Vou explorar aqui, né, assim, questionar bastante. Por que desse jeito? Por que não de tal jeito? E aí você começa o teu treino. É Uma isso. coisa que eu acho bacana de estar falando é que você também pode pegar aquilo que você já tem, sabe? Uhum. Se você já tem uma base na dança, você pode estar misturando malabarismo com a dança. Você pode estar misturando. Se você é músico, será que tem uma forma de misturar malabarismo com música? Independente do Uhum. que você faça, você pode estar misturando malabarismo com aquilo. Você fala, ai, cara, eu trabalho em escritório. Meu, joga a caneta Sim. pra cima, sabe? Dá pra misturar, dá pra tirar algo daquilo. Sabe o que é maneiro? Lá onde eu trabalho, onde eu fico fazendo mapa, a galera tem umas bolinhas de tênis, onde o pessoal fica. E faz uma baita diferença, tipo, no meio do dia, você tá tendo, tipo, às vezes você fica saturada, né, daquele lugar cinza, preto e branco. E aí, pô, você poder ficar brincando com uma dessas bolinhas, jogando, quicando ela no chão, o simples ato de fazer isso, você não tá nem fazendo malabares. Mas assim, eu acho que essa bolinha de tênis que você joga contra a parede e fica voltando, às vezes é aquela bolinha, quando a gente é criança, né, aquela bolinha puladeira, que só de deixar cair, ela vai para todo canto é canto. Isso é muito, mas vai muito na natureza humana. A natureza humana, primeiro que a gente acha curioso, segundo que quando a pessoa faz, ela acaba se tornando um imã de olhares, né? Assim, a pessoa, ela acaba convergindo a atenção para ela quando ela faz malabares, porque não sei até desenvolver tão bem o porquê de ser tão satisfatório, mas é satisfatório. Sabe assim, o ciclo, né? Às vezes só a cascata ali, pura e simplesmente é bonito de ver. É muito doido Uhum. isso. A Isis La Selva mandou um comentário.
Gravar os processos de prática é muito, muito bom. Dá para corrigir e reparar em muita coisa. Faço muito isso. Eu acho que faz parte do meu estudo de malabares tá gravando. Com certeza. Para mim também, apesar de às vezes o espaço do telefone não ajudar muito. Às vezes eu tenho que ficar deletando o vídeo para gravar mais, mas eu super concordo que filmar e às vezes ter um espelho daqueles grandes, um espelho pequeno ajuda até certo ponto, mas ter um espelho grande e esse é um ou bem legal, sombra. A sombra, incrivelmente, ela é muito boa de você usar para treinar, porque você consegue ter uma dimensão também de como é que o seu truque tá fazendo o desenho no ar. Você vê bidimensional, você vê o desenho, você vê o resultado. E é muito legal de você tipo, estudar vendo ela. Eu de manhãzinha, nas primeiras horas do dia, eu normalmente treino com o sol das 8 da manhã, se liga? E pega bem de ladinho, assim, você consegue ver. Tem uma praça aqui perto de casa, enfim. Se você puder fazer isso, eu recomendo. Então, gente, para quem não sabe, estamos falando de tipos de malabarismo e malabarismo com sombras. E assim, quem está assistindo a gente ao vivo hoje dia 27, né? Isso. 27? 29. 29. Hoje é dia 29 e, nossa, eu tô pingando. Quem tá assistindo tá vendo aqui, porque Fortaleza tá muito calor hoje. Caraca. Enfim. Hoje o Rio de Janeiro tá tipo 17 graus, tá? Relativamente frio, mas tá ok. Tem vários lugares que tá nevando, né? Lá no sul tá nevando, então não posso reclamar do entre aspas, frio daqui, não. E a Isis falando, para gravar as suas sombras, e é justamente isso, sabe? Assim, a gente tá falando que malabarismo, ele, por definição, significa muitas coisas, e quem pegou o bonde andando, sinta-se à vontade de dar uma olhada nessa live desde o início, que vai ser legal para você compreender muito do que foi dito. Mais do que isso, fica ligado que o podcast ele está sendo feito de forma gradual. Toda semana a gente vai estar querendo trazer um episódio novo e já tem 2 no ar. Então, no meu IGTV, na página Geo Malabares, tem lá podcast malabarístico, onde você pode ver os episódios que já foram feitos. A gente vai continuar essa escadinha de conhecimento, beleza? Indo cada vez mais em um tema diferente. E assim, isso é uma coisa... Fala. Tá friaca no Brasil. Enfim, a gente tava do podcast. Ok. Isso é uma coisa que é feita pra vocês, entendem? Então, assim, vocês super podem chegar no nosso direct e falar, olha, acharia interessante se vocês falassem sobre assunto tal, ou então tenho muitas opiniões sobre tal coisa, gostaria, assim, de trocar uma ideia com vocês. A gente super pode estar trazendo isso pra cá e já fomentando essas ideias. Enfim, é algo que não é só Babel e Geo Malabares, mas que seria feito, assim, realmente para as pessoas. Então, exatamente, a proposta é essa. Inclusive, o tema de hoje foi recomendado pela Thaís, né? No caso, quando a gente fez o episódio número 2, ela ao final falou, mencionem sobre tipos de malabarismo, né? Para a gente dar essa dimensão dos brinquedos mais populares. A gente falou, então, dos mais populares, swing poi, né? Bambolê, bugang, aro, bolinha, clave, e, enfim, esses são os mais, né, assim, tradicionais, tem muito a ver um pouco com o circo que é feito, mas, porém, entretanto, todavia, você pode super falar fora da caixa, você pode fazer malabarismo com caderno, você pode fazer malabarismo com garrafas de bebida. Se você pensa em barman, aquela galera que faz aqueles drinks muito da hora, o pessoal, ele tá fazendo com algo completamente não convencional. É uma garrafa, tá ligado? Tipo, é um bagulho que quebra na primeira vez que cair. Mas, assim, o que a pessoa faz? Eles treinam primeiro com uma réplica de acrílico. Tipo, acrílico não, mas é tipo uma resina, que é o mesmo peso de uma garrafa, tipo, meio cheia, 70%. Eles ficam treinando com aquilo para depois fazer com a garrafa. E mesmo assim, como o peso da garrafa tá sempre mudando, o jeito de lançar tá sempre mudando. Então, os caras são bravos. O nome dessa modalidade de fazer com bebidas, preparar drinks malabaristicamente é o flare. E tenho vontade de aprender flare. Quais tipos de Mano, eu tenho vontade pra caramba. Todos os tipos.
além dos que a gente pratica, você teria de aprender? Eu diria que eu tenho muita vontade de ainda fazer pesquisas com chapéus, sabe? Chapéus, acho que é Uhum. cuco? Chama? Chapéus É, cuco? tipo, de Coco? ficar. É, Aham. exatamente, de Tenho, ficar acho tirando. massa arremessar isso pra cima. E tenho muita vontade também, bolas de basquete. Eu acho que deve ser uma pesquisa interessante, porque tem o rebote, mas é grande. Eu acho bonito o desenho que forma. Uhum. E falando de basquete e rebote, as próprias, né, bolinhas convencionais, só que quicando, né? Isso de fazer malabares contra o chão, a minha ideia, a minha pira, assim, de certa forma, é você tá, tipo, lançando pro ar, aí você faz aquele flash de lançar bem alto, né, como espaçando, e aí desse flash você inverte. Então é como se gerasse uma pirâmide para cima e depois você faz tudo contra o chão. Sabe, isso de inverter, né, tipo, lado A e lado B. Então, assim, direita e esquerda. São dois planos. Ou esse cima e embaixo. Enfim, eu gosto muito de ficar, principalmente com música, né? Quando você sincroniza com isso com música, perfeito. Agora, não precisa necessariamente, né? Mas essa ideia de brincar com opostos, por exemplo, também, ímpar e par. Quando a gente está fazendo, né, o half shower com 5 objetos, ele obrigatoriamente ele está alternado. Quando você faz com 4, ele vai sendo sincronizado. Então são ritmos, quando a sua mão está se movimentando quase que ao mesmo tempo, e quando ela está se movimentando uma e depois a outra, você. Enfim, isso gera um efeito visual muito maneiro, né? Gera mudança, gera dinâmica, né? Assim, enfim, hipnótico. É hipnótico de assistir os objetos dançando no ar. Uma vez, a gente estava conversando sobre jogar 4 bolinhas. Você fez um comentário que na hora que eu escutei assim, eu falei, nossa, é mesmo. Com 4 bolinhas, eu acho que fica mais difícil de deduzir o que a pessoa vai fazer. Assim, a gente nunca tem Sim. como saber o que a pessoa vai fazer, mas parece que com 4, que era uma ilusão que eu falava, nossa, eu não imaginava que ia fazer isso. Assim, é bonito de assistir, eu adoro. 4 tem muita criatividade. Por exemplo, o truque, né, assim, o truque atual, né, o que é do Game of Cozidos, foi puxado pelo Marcelo. Ele fez o takeout com o multiplex. Eu nunca teria imaginado esse truque assim. Se você parar para pensar, na verdade, todo o truque básico de 3B, se você acrescenta multiplex em alguns dos lançamentos, né, de forma estratégica, você pode fazer ele com 4. Então, assim, na verdade, você tem como multiplicar por 2 todos os truques de 3B, se você incluir Sim. uma quarta bolinha e botar um. Nossa, assim, isso é de explodir a cabeça literalmente, porque você vai. É muito maneiro. O Tem os multiplex, ele é uma comentários carta na aqui. manga, assim, né? Porque quando a É uma gente super carta na mão. Você consegue jogar uma cascata de 6 bolinhas só com 3 multiplex, assim. Isso, exatamente. Mas para quem está assistindo, isso é muito legal, né? Que o efeito visual nem sempre reflete dificuldade. O multiplex, para mim, ele é o meio 880. Dependendo do jeito que você faz, ele parece fácil para as pessoas. Assim. Eu já ouvi isso, não sei se você já ouviu, mas às vezes fazendo 5 bolinhas, todos os lançamentos multiplex, já vi uma pessoa falando assim: ah, não sei, pô, fácil, você está lançando. Ouvi. Aí eu falei: ah, beleza. Respeito a opinião de todo mundo, show. O lance é assim, dependendo do truque que você faz com multiplex, às vezes ele tá super fácil, mas ele causa a impressão de que é muito difícil. Ele causa uma Sim. sensação assim para a pessoa que está assistindo de que você está brincando assim com o tempo e espaço, conseguindo coletar uma bolinha extra ali. E são essas jogadas malabarísticas, assim, o famoso menos é mais, né? Uma coisa que a Menos é gente tinha mais, exatamente. o tempo todo. A Virgínia comentou aqui, vocês já fizeram um malabarismo com coco, então a de basquete vai ser easy. Ah, mais ou menos. Deixa eu ver, a Mais ou menos. psicoterapia. Hoje eu vi uma prática bem diferente de malabares usando um tecido para passar a bola por baixo. Acho bacana isso. É quando você traz um elemento externo. O Wes Penden, ele lançou um vídeo, nem tão recentemente assim, onde ele utiliza uma escada, ele utiliza um skate. Eu acho isso bem legal também. Já vi passando pelo feed do Instagram, era um cano plástico de diferentes formas no corpo da pessoa e ela ia jogando a bolinha aqui para ela passar pelo Uhum. cano e sair aqui, sabe? Cara, Essas isso é acho muito, isso é sensacional. muito irado.
O Ateliê da Paz falou também que queria adquirir um chapéu para misturar com três claves, que acha muito bonito. Concordo plenamente. E ele também falou logo em seguida um nome, né, de Dapostar, como um Tá, brinquedo novo. claro. Eu não estava Massa. ligado, confesso assim que eu não estava ligado Na nesse verdade, brinquedo. você tá ligado, mas não é por esse nome. Se for o que eu tô pensando, é aquele. Como se fosse um tapete geométrico. Desculpa a galera do Dapostar por ter chamado de tapete geométrico. Mas imagina que é um tecido. Eu não sei se ele tem 8 lados, 6 lados ou mais, mas que você consegue manipular esse tecido de umas formas muito bacanas, assim. Vou procurar um vídeo, a gente pode estar compartilhando nos stories depois. Show. Compartilha assim. E me veio na cabeça Cigar Box. E pensando em Cigar Box, eu pensei no Cigar Box com bolinhas. Cara, isso foi uma sacada da Bruna, que se não fosse ela, eu demoraria mais uns bons meses para pensar nisso. Eu nunca na minha vida tinha concebido a ideia de que dava para ficar brincando de Cigar Box com as próprias bolinhas. E assim, e dá para ver que é um movimento que se você pilha muito nele, você pode, tipo, melhorar até um certo ponto onde você pega muito certinho a bolinha, sabe? Tipo, pegar ela bem, criar essa ilusão bem de cigar box, né? E, enfim, muito legal. Muito legal mesmo. Assim, estamos falando sobre tipos de malabarismo. Eu acho que seria interessante, então, a gente navegar um pouco por formas de chamar o malabarismo. A gente teve uma conversa já faz uns meses que você estava me explicando que tem pessoas que, por definição, reconhecem malabares como uma coisa e malabarismo como outra. Você pode refrescar isso na minha memória? Sim, né? No caso era tipo malabarismo ser um leque de coisas, né? Assim, ser as várias modalidades, os vários brinquedos, e malabares ser só lançamento, especificamente lançamento. Né? Que aí faz menção à Índia, né? Que lá tem um lugar que é onde aparentemente surgiu malabares de lançamento também, malabarismo, e aí foi denominado desse jeito. Acho que é uma forma interessante de pensar, né? Porque o malabarismo mesmo, como a gente está falando, são várias coisas, e malabares é um jeito assim, mais nichado, né? Lançamento. Estou falando aqui de lançamento, e aí você pode ser mais específico ainda se você identificar o brinquedo. Então, por exemplo, a minha página tem essa função de ensinar 20 truques no malabares com bolinhas, ou seja, de lançamento com o objeto bolinhas. Apesar de que a gente fala também de pontos, né, do contemporâneo e do contato, a essência, né, assim, ó, onde eu tenho mais experiência, XP, é mesmo nesses lançamentos. Certo. Gostei, gostei. Assim, minha opinião pessoal é que eu gosto mais de ideias que unam do que definam muito como separado as coisas. Então, por mim, por identidade, somos todos malabaristas. Então tá tudo certo. Uhum. O Fausto, na verdade, Fausto ensina, falou, então falar malabares de contato está errado? Seria malabarismo de contato? Eu não diria que está errado. Assim, eu diria que essa foi uma informação que eu peguei e não necessariamente, se liga? É tipo, eu poderia usar malabares de contato também. A questão como eu peguei essa informação, normalmente eu justifico dessa forma. Eu li nessa fonte e o uso desse jeito, mas quem sou eu para dizer a forma como as outras pessoas devem usar, se liga? Então é aberto. Se você identifica e já usa essa palavra dessa forma, fique mais do que à vontade, viu? Pô, eu acho que, assim, é tipo o que acontece com as clavas, por exemplo. Que sempre tem aquela pessoa que chega assim, pô, mas você tá falando clave? É clava, é masas, enfim, gente, a gente já tá chamando de clave há tanto tempo, vocês vão ficar botando boneco em cima disso, É, sabe? Deixa eu exatamente. chamar Então, de tipo, clave. às vezes um truque tem vários nomes, né? Assim, a gente sabe que, dependendo do lugar, dependendo de várias paradas, o mesmo truque tem a parte de numerologia, né? Que vai ser a parte mais técnica. Para quem não conhece, numerologia é como se fosse um códigozinho, então ele representa a orientação e o tempo do lançamento. Não precisa entrar em detalhes, só pensa que é uma combinação de número. E isso para qualquer truque sempre vai ter. Beleza. Somado a isso, você tem o nome que as pessoas chamam, né? Então,
essa coisa de ficar preso, num jeito só de chamar, limita demais, porque, pô, existem vários e vários jeitos de falar sobre a mesma coisa. É a galera falando pino de boliche. A galera fala demais pino de boliche. Os pinos, Muito. pinos de Malabares. Ensinado. Uma coisa que eu acho que todo mundo passa, Cara, que a nem é gente tá tanto a ver com... chegando. Pode Desculpa, é que falar. travou. Aí acho que eu te cortei. Tranquilo. Pode falar. Não, e ele falando do pino de boliche, e é muito comum mesmo escutar isso do pino de boliche. Travou de novo? Deu uma pequena travada, mas deu pra entender. Com pino de boliche Tá realmente bom. com pino de boliche. Com a clave é muito comum chamar de pino. E a bolinha fala. Ah, ok. E a bolinha, é comum muita gente chegar e falar assim, ô, posso pegar pra ver o peso? Quero ver se é pesado e tal. Isso acontece? E a pessoa Que, chega, mas não que, é que, tão pesado assim. que tem dentro? É o É, piche. Que maneiro. É muito comum. E uma coisa que eu vi hoje, até achei interessante, não importa o número de objetos que você manipule, é sempre assim, mas tá, você consegue fazer com mais um? A uhum. pergunta instantânea de absolutamente todo mundo é tipo, show, você consegue com 9? Mas e 10? É um, É isso. é um degrauzinho, né? Tá logo ali. Eu subi mais um objeto. A Elis, saudades, Elis, que bom ter a sua presença, falando já maravilhoso. Passei para dar um oi porque eu tenho reunião, não poderia ficar, mas estou muito feliz com as tuas novas conquistas. Gratidão e vou super participar, né, do projeto de vocês. Vou fazer uma oficina que, no caso a Elis, ela é da UF, que é do campus Gragoatá, de Educação Física, e eles têm o Praxircense, que é dentro da Educação Física, a galera ensina salto, ensina tecido, ensina acrobacia, ensina malabares, ensina várias paradas para quem quer se especializar nisso, que está fazendo Educação Física. E aí eles foram um dos primeiros, na verdade foi a primeira vez que eu me apresentei, assim, tipo, ensinar, fazer oficina numa academia, e foi bem legal. Então, não só agradeço muito, como, enfim, ansioso aí para quando a gente puder fazer essas oficinas com mais frequência, né? Quando essa pandemia estiver mais tranquila. Ambientes Enfim, assim são muito necessários. pô, demais, demais. Inclusive, assim, no próprio podcast a gente vai acabar, eu pelo menos os estudos que eu tenho feito, eles vão acabar batendo bastante com o que está sendo feito na educação física. Eu até cheguei a fazer live com alguns canais que falam sobre isso, né? A própria Jana, do canal da Educação Física, tem Educação Física Escolar e tal, que eles falam muita coisa interessante sobre o efeito, né, que o malabares tem em criança, em adulto, de todo mundo, dos públicos em geral. Né? E isso é legal da gente manter em mente, sabe? Assim, muito de mostrar não só o benefício, mas tipo, cara, como é que você tem um jeito fácil de trazer para tua vida, né? De fazer as bolinhas, de começar a treinar, de começar a ensinar. Então a gente vai ensinar as pessoas a ensinarem, que dessa forma a gente maximiza ainda mais o malabar. Então é meio que nessa pegada. A gente está se aproximando mais ao fim desse episódio de hoje, que já chegou a marca de 1 hora. Mas, Babel, se tiver mais perguntas que a gente possa mencionar, ou de alguém que quiser puxar perguntas aqui agora, tá? Lembrando que vocês também podem sugerir temas dos próximos episódios, apesar de que eu já tenho ciência de que a gente vai mencionar com mais força um pouco as bolinhas. Eu acho interessante da gente fazer temas, assim, temas onde a gente vai falar só delas, basicamente. A questão é assim, que o podcast, pela natureza dele, é muito falado, a gente não vai ter muito visual, então a gente não vai estar ensinando tutorial no podcast, mas lembrando que o Babel tem o manual do Malabares, eu tenho os vídeos tutoriais na minha página e tem vários lugares onde vocês podem, né, ter acesso à técnica. Então é só pedir também, tipo, pô, como é que faz tal coisa? Às vezes é muito vídeo e você não consegue achar? Pergunta que a gente envia, a gente encaminha, beleza? No mais, passo a bola para tu, Babel. Bacuri091 mandou um comentário que eu achei bem bacana. Tem também o malabarismo focado em lançamentos.
e outros mais focados no performático. Então, esse é um assunto que dá para puxar muito. Eu não sei se a gente vai ter tempo de abordar isso, mas acho que esse mais focado em lançamento seria um estilo mais circense, ou então esse nosso estilo de trabalhar com o mesmo quadrante. E os performáticos, acho que seriam misturas. O que você acha, Gel? Então, eu acredito que é muito da forma como a pessoa leva. Se a pessoa leva como performance, né? Tipo, performance que eu quero dizer, assim, a pessoa ela quer trabalhar, ganhar o ganha-pão com o malabarismo, ela vai acabar sendo mais performática. Porque, ao meu ver, performático é você começa e termina com presença. Toda a sua rotina, ela tem presença para o quê? Para você meio que chamar essa atenção e com essa atenção, o que você faz com ela? Você pede, né, uma contribuição ao final. Na verdade, você não pede 100%. As pessoas que se sentirem tocadas por aquilo, elas vão contribuir de forma espontânea. Né? Elas vão se sentir tocadas a um ponto de que vão contribuir. O lance do que é focado em lançamento me soa a pessoa que leva no mais casual, ou seja, que treina malabares e usa, sabe, dessa forma bem mais rotineira, que não necessariamente envolve, você pensar super no seu movimento, na tua postura, não que você esteja fazendo malabarismo de uma forma, sei lá, entre aspas, desleixada. Não é isso, se liga? É tipo, você se presta menos atenção em alguns elementos que quem faz performance presta atenção direto. Eu acho que o clássico é o início e o fim. Assim, a finalização, quando ela dá um tchan, ela é muito mais poderosa do que quando ela só meio que acaba. Sabe? Quando tem meio que um início, meio e fim, quando a rotina, aquela rotina performática, ela é muito poderosa. Assim, ela te dá um tchan no final. Enquanto quem tem mais o lançamento, mais o casual, nem sempre tem essa mesma pegada. Eu achei legal você falar isso do lançamento casual, porque às vezes a gente pode só focar no lançamento e mesmo assim ser super performático, sabe? Eu acho que a gente tem que ter em mente, quando a gente está treinando o Malabares ele sempre vai encantar a quem assiste. Mas Sim. o que você está montando, ele é voltado para ter um público ou é voltado porque você quer misturar tais movimentos? Isso vai te dar um caminho, eu acho, assim. Se você quer ter um público, você vai pensar, esse público ele vai estar aqui na frente, ele vai estar ao meu redor, como eu posso usar o espaço? Então, assim você tem como transformar qualquer coisa em muito performática quando você pensa para o público. Se você pensa apenas no seu desenvolvimento malabarístico, eu acho que a gente tira um pouco o público, mas não deixa de ser performático porque agrada quem está vendo também. Exatamente, encanta de qualquer forma, né? A questão é meio que a finalidade. A gente estava até mencionando também, né? A gente vai chamar a atenção e você vai fazer o que você quiser com essa atenção. Se a tua finalidade por exemplo, o para você em primeiro lugar, quando as pessoas se aproximam, reagem, te dão feedback, aquilo ali é ótimo, assim, você troca uma ideia, você conversa, você faz novos amigos, você gera interação e tal. No caso, o gerar interação na performance, de novo, tem a ver com contribuição. As pessoas, elas, às vezes, talvez anotem seu contato, falam, tipo, pô, que maneiro quando tiver festa de aniversário, sabe? Aquela coisa, né? Que às vezes a pessoa, talvez ela não te dê uma contribuição na hora, mas você gerou ali uma conexão com aquela pessoa de qualquer forma, ela anota seu contato e aquilo ali pode ou não virar uma oportunidade, né? Então é mais ou menos isso. É o que você quer transmitir com o malabarismo. Vai depender de pessoa para pessoa, sabe? É um pouco essa vibe. Queria mandar um salve aqui pro nosso amigo Tira Numa Pira, o Cadu, porque, assim, acho que pro tema de hoje, tipos de malabarismo, o Cadu, fenomenal. O cara pratica altos, assim. Já vi ele fazendo associação, arremesso. Sim. Aí ele já traz o... Como é o nome? Monociclo. Enfim, Cadu é uma boa pessoa para vocês estarem visitando o perfil dele e vendo como ele joga malabares. É uma boa referência. Demais. Todo mundo que está participando aqui, na verdade, são ótimas Total. referências. Então, galera, acho que a gente vai encerrar por aqui para fins do tempo.
né? Desses episódios, eles vão ter sempre entre 1 hora, no máximo 1 hora e meia, dependendo assim do volume que a gente estiver conversando. Então esse foi o episódio número 3 do podcast Malabarístico. O próximo tema ele vai ser divulgado antes da nossa próxima live, tá? Mas mais uma vez, todo mundo pode sugerir, fica aberto para as pessoas que quiserem, né, ter ideias, ajudar a gente a montar assim, uma roda de conversa bem maneira, bem completa. Deu uma travada agora, Babel? Você conseguiu me entender? Ou ficou muito... Ficou de boa? Entendi tranquilo. E só reforçando que, assim, hoje estamos voltando após um tempo inativos, a porta está um pouco enferrujada, estamos pegando o ritmo, e para o negócio acontecer, a gente precisa que as pessoas participem mesmo. De ver a live, veja você que está assistindo a live como algo ativo aqui dentro, assim. Manda pergunta, dá sua opinião. É isso, exatamente. E bora fazer essa cena crescer, porque a finalidade é essa, entendeu? É a gente tá criando meios de quem está começando agora, mais do que nós tivemos. Quem está começando agora tem a faca, o queijo e até a goiabada na mão para poder estudar e se deliciar no mundo que é o malabarismo. Gostei dessa metáfora final, é isso. Pode ler. Aqui, ó, o Tira Numa Pira, o Cadu que eu tava falando falou, pô, mano, que é isso? Fico muito feliz pelas palavras, valeu demais. Nossa, super feliz pelo reconhecimento. E é isso. Acho que assim, quando vocês estiverem assistindo os podcasts, vejam os perfis que estão comentando por aqui, porque só tem gente maravilhosa, vocês vão gostar muito dessa troca. E é isso. Com certeza. É isso, galera. Tamo junto. Até a próxima. E fica o meu mais forte e genuíno abraço.